Imagina que você descobre um segredo tão perigoso que só de ter lido essas palavras a sua vida está em risco. Agora imagina que não é ficção. É exatamente o que acontece dentro desse mosteiro. Um lugar onde os monges morrem em silêncio, onde os livros são mais temidos que espadas, e onde a maior ameaça ao poder não é um exército, é uma ideia, um mosteiro, um segredo e um mundo onde o conhecimento pode ser mais perigoso do que a própria morte. Mas a questão aqui não é quem está matando. A verdadeira pergunta é: o que a igreja está tentando esconder? Porque quando o conhecimento ameaça o poder, o silêncio vira arma. Quando os livros são tratados como heresia e o riso é visto como pecado, o mosteiro vira um campo de batalha invisível. Fala galera, beleza? Eu sou Diego Hermanos e bem-vindos de volta ao canal Cinema Velho, o canal feito para quem ama cinema de verdade. E hoje a sessão é dedicada a um dos filmes mais atmosféricos e inteligentes dos anos 80. Uma obra que mistura investigação, religião em uma história densa e fascinante. Uma história que começa como uma investigação, mas se transforma em uma reflexão sobre poder, fé e conhecimento. Cheio de simbolismos, atuações marcantes e um clima sombrio que te prende do início ao fim. Porque aqui o perigo não está nas armas, mas sim nas ideias. No vídeo de hoje a gente vai analisar o filme O Nome da Rosa e descobrir como ele se tornou um clássico cult, como ele constrói uma atmosfera única e por que ele continua tão relevante nos dias de hoje. Ficou curioso? Então prepara a pipoca, ajeita o fone e vem comigo, porque a sessão já vai começar. Lançado no ano de 1986, o filme tem a direção de Jean-Jacques Annaud, conhecido por sua habilidade em criar um mundo rico e investigativo. Baseado no livro de Umberto Eco, o filme traduz uma obra complexa em uma experiência cinematográfica bem acessível, claro, sem perder sua profundidade. Suicídio? Acha que este lugar foi abandonado por Deus? Já conheceu um lugar onde Deus se sentiria em casa? No elenco, temos Sean Connery como William de Baskerville, um monge franciscano inteligente e observador. Christian Slater é Adson de Melk, um jovem aprendiz. E F. Murray Abraham é Bernardo Guy, o inquisidor implacável. Com cerca de 130 minutos de duração, o filme foi um sucesso internacional, consolidando ele como uma das obras literárias mais respeitadas do cinema. Cuidado com este lugar. O demônio ainda está entre nós. Eu posso senti-lo. A história do filme começa em um monastério medieval no norte da Itália. Paredes de pedra, névoa densa, silêncio absoluto. Parece paz, não é? Mas não. Porque quando William de Baskerville entra pela porta em uma missão extremamente simples, participar de uma reunião teológica e voltar para casa. Só que tem um detalhe, já tem um monge morto, e os outros fingem que não. Ninguém fala nada, ninguém olha nos olhos e até todo mundo evita respirar fundo. E William percebe imediatamente, isso não é luto, é medo. Então, William começa uma investigação. E à medida que ele vai investigando, mais corpos aparecem. Um corpo com dedos e língua escurecida e outro encontrado em um barril de sangue. E a explicação dos monges para isso é que o apocalipse chegou. É o fim. Vai tudo acabar. Mas William não acredita em explicações sobrenaturais. Ele acredita apenas na lógica, e é isso que torna ele o homem mais perigoso do monastério. No centro de tudo está a biblioteca, perigosa, labiríntica, impenetrável, onde os livros são tratados como segredo de Estado, ou ameaças diretas à fé. E quanto mais William se aproxima dela, mais peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. As mortes não são aleatórias, elas seguem um padrão.
E esse padrão aponta diretamente para um livro. Os 3 morreram por causa de um livro que mata, ou pelo qual homens mataram. Portanto, insisto em ter acesso à biblioteca. Mas antes que ele consiga chegar lá, entra o verdadeiro vilão, Bernardo Gui. E se William é a razão, Gui é o poder sem limites. Ele não investiga, ele condena. Ele não busca a verdade, ele fabrica uma. E em questão de horas, o mosteiro vira um tribunal. Prisões, tortura, execuções. Não porque as pessoas são culpadas, mas porque alguém tem que pagar. E então, William descobre que o livro que está no centro de tudo não é um livro sobre magia negra, um grimório amaldiçoado, não é uma profecia, mas sim um livro que trata sobre risos. Um tratado perdido de Aristóteles, o riso. É ridículo, né? Pois é, por que alguém mataria por isso? E aqui está a explicação. Rir questiona, rir desmonta o medo, e rir enfraquece aquele que tem poder. E para uma instituição que depende do terror e da obediência, uma ideia dessa não pode existir. E como as pessoas morriam, o livro foi envenenado. Suas páginas foram impregnadas por um veneno mortal. E toda vez que o leitor molhava o dedo para passar as páginas, assinava sua própria sentença de morte. As mortes não eram sobrenaturais. Elas eram frias, calculadas e planejadas. O clímax acontece dentro da biblioteca. Fogo, caos, séculos de conhecimento virando cinzas. William conseguiu resolver o mistério, mas não conseguiu salvar nada. E é aí que o filme te dá um soco no estômago, porque o filme não termina com uma vitória. Ele termina com Addison, já velho, olhando para aquele lugar não como um crime resolvido, mas como o momento que ele entendeu como o mundo realmente funciona. Confesso que de todos os rostos do passado, o que vejo mais claramente é a da moça com quem eu nunca deixei de sonhar. Ela foi o único amor terreno da minha vida, embora eu nunca tenha sabido sequer o seu nome. O Nome da Rosa não é uma obra sobre quem matou, e sim quem foi necessário matar, e o que acontece quando o conhecimento ameaça o poder. É um filme sobre quem decide o que pode ser lembrado e o que precisa desaparecer. É sobre como, às vezes, a verdade sobrevive apenas na memória de quem estava lá. E é sério, se você não assistiu esse filme, você precisa. O assassino, o veneno, a biblioteca, tudo isso é cenário. O que Umberto Eco constrói em sua obra original, Jean-Jacques traduz de forma excelente para a tela. É uma pergunta incômoda que continua válida até hoje. Quem tem o direito de decidir o que você pode saber? O filme usa a Idade Média como espelho, um tempo em que a Igreja Católica controlava o acesso ao conhecimento na mesma naturalidade em que controlava a salvação das almas. Mas a intenção do filme vai muito além de uma crítica histórica. É um aviso, porque o impulso de suprimir ideias consideradas perigosas demais nunca desapareceu, só mudou de roupa. William de Baskerville não é o herói que vence. Ele é um homem que enxerga a verdade e observa impotente ela queimar. E essa é exatamente a mensagem. A razão pode até iluminar, mas o poder decide quem permanece aceso. Jean-Jacques aqui, ele cria um filme que é pura atmosfera. O monastério não é só um cenário, ele é um personagem. Escuro, frio e claustrofóbico. A câmera passeia pelos corredores como se estivesse perdida. E isso cria uma sensação constante de tensão. A direção alterna entre momentos de investigação silenciosa, explosão de violência inesperada e reflexão sobre fé e conhecimento. E tudo isso é sustentado por uma brilhante atuação de Sean Connery, que traz um ar de inteligência e humanidade ao personagem. A trilha sonora do filme é minimalista, quase ausente em alguns momentos, porque o verdadeiro som do filme aqui é o silêncio. O silêncio pesado, opressor, e isso grita mais alto do que qualquer diálogo. O monge não deve rir. Apenas os tolos riem à toa. O riso é um evento demoníaco que deforma as linhas do rosto e faz os homens parecerem macacos.
E aí, você já assistiu O Nome da Rosa? Conseguiu desvendar um mistério antes do final? Porque esse filme não é apenas um filme de investigação, é um filme sobre ideias, sobre o perigo de pensar e o preço de questionar. Um clássico que prova que o verdadeiro terror não está no sobrenatural, está no ser humano. Agora eu quero saber de você. Você acha que esse filme é mais de investigação ou de filosofia? William estava certo em desafiar a igreja? E qual cena mais te marcou? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta de filmes que te fazem pensar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde as próximas análises que sair aqui no canal. Manda esse vídeo para aquele amigo que vive procurando um filme inteligente que faça pensar. Esse filme é para ele. Porque às vezes o maior perigo não é a mentira, é a verdade. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, porque aqui, no Cinema Velho, a sessão nunca termina. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou dessa análise, tá aparecendo aí na tela os últimos vídeos lançados aqui no canal. Confere eles lá.